O lançamento oficial do Plano Safra 2024-2025 deveria acontecer hoje, né? Deveria, mas o governo federal decidiu então adiar o anúncio para o dia 13 de julho. A decisão não repercutiu bem no setor do agronegócio e agora gera mais expectativa em relação ao que será apresentado pelo governo. Vamos então saber o que esperar na nossa conversa de agora, ao vivo, com o consultor de agronegócio, Celso Ricardo. Oi, Celso, bom dia primeiramente, seja bem-vindo com a gente aqui mais uma vez ao Agromanhã, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo ótimo. Celso, e esse adiamento, hein? Paulo Teixeira, o ministro, ministro do Desenvolvimento Agrário, disse que o adiamento ocorreu porque o governo quer fazer uma grande mobilização em Brasília, fazer um grande evento, enfim, não colou muito bem essa desculpa, né? Queria saber a sua avaliação em relação às consequências, os impactos, enfim, desse adiamento aí do anúncio do Plano Safra. Felipe, é preocupante o adiamento porque para nós caracteriza que está faltando um pouco de organização do governo, principalmente pensando na disponibilidade desse capital que vai ser apresentado como Plano Safra para o agronegócio. Ficar nessa indecisão e se preocupar em anunciar, né, que esse adiamento partiu de um princípio de um grande evento, gera uma situação muito ruim e pior do que isso, né? Gera incertezas porque o agronegócio brasileiro necessita muito desse valor para poder se organizar e planejar a próxima safra. Essa demora já começa a criar cenários negativos, principalmente devido ao volume ofertado pelo governo com relação ao Plano Safra agora para 24, 25. E atrapalha um pouquinho também os planos, né, dos produtores rurais, dos agricultores. Vão ficar aí alguns dias descobertos, digamos assim, com o plano entre o fim da vigência de um, o início da vigência de outro. Atrapalha um pouquinho também a questão do planejamento, né? Totalmente, Felipe. Nós precisamos considerar que existe essa guerra, ano após ano, de governos brigando para ver quem anuncia mais o maior valor, vamos dizer assim, de Plano Safra para o agronegócio. Nós nos preocupamos em volume financeiro, mas não nos preocupamos com viabilidade. Essa postergação, né, postergando esses dias e essas datas, principalmente para aquele produtor rural que ainda se encontra numa situação crítica de endividamento, que precisa resolver essa situação para ter o acesso ao Plano Safra, também gera uma expectativa ruim. Todo esse volume de produção que o Brasil tem é extremamente dependente do Plano Safra. O produtor rural que ainda precisa organizar, através de renegociações, as suas dívidas para planejar a próxima safra, com esse adiamento, sem uma certeza de volume, as expectativas são muito ruins para o Brasil. Bom, ficou pelo menos confirmado até agora, que será anunciado no dia 3 de julho, os dois planos, né, da agricultura familiar e da agricultura empresarial, digamos assim. Na sua avaliação, essa divisão do Plano Safra entre empresarial e familiar foi uma decisão acertada? Havia necessidade, de fato, dessa divisão? Isso beneficia, de alguma forma, por exemplo, a agricultura familiar? Ou você acha que essa não foi uma decisão que tenha agregado, de fato, na prática, algum benefício aos setores? Olha, Felipe, o agronegócio brasileiro, e aí eu não falo diretamente do produtor, do setor primário, eu falo da parte governamental, não tem uma estrutura coerente em termos de valores, nem entende, para nós fica muito claro, que não entende a nossa capacidade produtiva nem a nossa necessidade de produção. Então, pegar de 530 bilhões, que foi, né, o pressuposto valor anunciado, e tirar 452 para médios e grandes produtores e deixar 80 bilhões somente para a agricultura familiar, mostra que essa preocupação com a produção de alimentos com qualidade e alimentos com preço acessível para o mercado nacional não está bem entendida pelo governo. É óbvio que nós dependemos das exportações, até porque as exportações têm um impacto no PIB e na economia nacional, certo? Mas produzir commodities é um passo. Mas nós podermos nos organizar através da agricultura familiar, que deveria ser o elo de produção de alimentos de qualidade e de preços mais acessíveis para o mercado nacional, essa disponibilidade de 80 bilhões, eu acho que essa divisão não ficou muito clara, não ficou muito justa e prejudica muito a produção de alimentos para o mercado brasileiro. Aí, em contrapartida, o governo, que nos deixa produzir alimentos com custo alto e importa alimentos com tributação zero, acaba tumultuando o mercado nacional,
prejudicando quem produz e não favorecendo aqueles que podem produzir alimentos mais baratos, como no caso da agricultura familiar, para atender o mercado brasileiro. Você falou em tumultuar, né? Essa decisão do governo acaba também atrapalhando e colocando um pouco mais de tensão nas relações do governo com o setor do agronegócio, né? Depois daquela novela em relação ao leilão do arroz, agora vem essa questão do adiamento, gera mais tensão. Isso não beneficia, não agrega em nada, né, nas relações do governo com o setor. E aí gera cada vez mais expectativa, principalmente em relação ao montante. Você falou ali, né? A CNA propôs ali 570 bilhões de reais, aí agora já se gera uma expectativa em relação a esse valor, talvez o governo ainda não tenha batido o martelo, enfim, é uma tensão que às vezes é desnecessária para essa boa relação, né? Felipe, para a gente que acompanha o agro com um pouco mais de intensidade, a gente sabe que o Plano Safra ele é extremamente necessário. Sem ele o Brasil não produz. Mas mais do que apresentar um volume financeiro para satisfazer a necessidade do produtor rural, governos precisariam se preocupar em apresentar uma proposta para reduzir o impacto dos custos no preço final da produção de alimentos. Nós tivemos agora a alta do dólar que vai incidir diretamente na produção, no custo de produção. Nós temos o problema do risco fiscal que vai incidir sobre o agronegócio. Então, nós estamos, através de uma maneira muito vaga, nos preocupando em anunciar o montante total. Mas as entrelinhas, o início, o meio e o fim, o antes e o dentro da porteira não se resume somente no volume que será apresentado pelo Plano Safra. Nós temos as questões do endividamento, a falta de acesso ao crédito e os altos custos de produção. Como o preço das commodities, que vão ter também um reajuste através da alta do dólar, nós podemos ter uma análise sobre o que de fato vai ser o resultado, principalmente que o setor primário vai acabar absorvendo. E eu garanto que esses volumes, mesmo que sejam maiores do que 530 bilhões, eles não vão satisfazer a necessidade da viabilidade para quem produz no campo. Sem essa viabilidade, muitas das vezes o Plano Safra só serve para empurrar endividamentos ou renegociações e não consegue capitalizar principalmente o produtor rural, principalmente o setor primário, que precisa muito se capitalizar e ser competitivo. Muito bem, Celso. Provavelmente voltaremos a falar sobre o Plano Safra aí nos próximos dias, né? Porque tem muita coisa para acontecer, destrinchar um pouquinho o que será anunciado. Então, queria desejar a você um ótimo restinho de semana, desejar também a você uma ótima quarta-feira e vamos conversar na semana que vem, então, sobre esse assunto ou sobre um outro destaque aqui do cenário. Obrigado. Perfeito, um abraço, obrigado, Felipe.